Olá, seja muito bem-vindo a mais um módulo do curso Dano Moral versus Mero Aborrecimento. Aqui quem fala com você é o professor Palomares e hoje vamos dar continuidade ao módulo da responsabilidade civil e suas espécies. Hoje, mais precisamente, trabalhando seus elementos e, evidentemente, as suas excludentes de responsabilidade civil. Vamos lá? Vem comigo! Nós temos aí a responsabilidade civil, teoria subjetiva, que é aquela que guarda a conexão, evidentemente, com o grau de culpa, né? Nós vamos trabalhar a partir de hoje, aqui neste módulo, a questão de como é que vai ser realizada a quantificação de eventual dano experimentado pela vítima, em especial os extrapatrimoniais. Então, a gente vai trabalhar a partir de agora o grau da culpa, que vai ser elemento hermenêutico para que o Poder Judiciário, o juízo, possa basilar, sopesar aí os acontecimentos e conseguir, ao final, colocar o quanto indenizatório devido. Então, nós temos aí quanto ao grau de culpa na responsabilidade subjetiva, que é culpa lata ou grave, culpa leve ou a culpa levíssima. Então, a gente tem a culpa lata ou grave, que é aquela falta imprópria ao comum. Falta imprópria ao comum. É a modalidade que mais se aviança ao dolo. Então, muito se discute aí quanto à culpa grave, aquela situação em que fica praticamente evidente que aconteceu aquele acidente porque a pessoa quis causar aquele acidente. Tá? Então, vai faltar aí, evidentemente, a falta imprópria ao comum dos homens, ok? Nós temos também a culpa leve, que também pode ser caracterizada pela jurisprudência e pela doutrina como falta evitável com atenção ordinária, né? Aí eu trago aqui para você que está me assistindo aqui na LAC Concursos a questão da leitura obrigatória dos artigos 844 e 945 do Código Civil, que vai trabalhar aí a questão da culpa leve, aquela falta evitável com atenção ordinária. Como assim, professor, uma falta com atenção ordinária? Bater na traseira de um veículo. Você não quis bater, mas você estava sem aquela atenção ordinária. Ou você estava acima da velocidade, ou muitas vezes você estava ali no aplicativo de mensagem, né? Então você faltou com a atenção ordinária que lhe competia naquela determinada situação e acabou, evidentemente, trazendo prejuízos a outrem. Nós temos também a culpa levíssima, que também pode ser considerada como a falta evitável com atenção extraordinária ou com especial habilidade ou conhecimento. Esta situação da culpa levíssima são aquelas situações extraordinárias em que nós tínhamos que prestar uma atenção totalmente diversa da atenção ordinária para que aí evitasse, de repente, o dano da vítima. Feito esses esclarecimentos, nós temos aqui também a situação da responsabilidade quanto à atuação e à presunção do agente causador do dano. Então, nós temos aqui, pela teoria clássica da responsabilidade civil, as espécies, né, quanto à presunção do agente. Então, nós vamos ter aqui a clássica culpa em eligendo, a outra culpa em vigilando, culpa em omitendo e também a culpa em custodiando. Então, isso daí é importante nós sabermos, justamente porque aí nós vamos trabalhar a presunção da atuação do agente causador do dano. Então, vamos lá. Eu tenho culpa em eligendo. Vai decorrer da má escolha do representante, do preposto. Exemplificando, responsabilidade do patrão por ato do seu empregado. Legal. Por que é culpa em eligendo? Ele elegeu aquela pessoa para lhe representar, mas ele elegeu uma pessoa errada. Faltou o quê? Faltou a atenção ordinária para a escolha da pessoa. Então, quem vai responder neste exemplo, lembra da responsabilidade que a gente trabalhou já nos módulos atrás? Quem vai aí ser responsabilizado, em regra, não vai ser o empregado, vai ser o empregador. Porque ele elegeu equivocadamente esse empregado para lhe representar, o que lhe gerou perdas e danos, decorrente da necessidade de indenizar
uma vítima, um terceiro, decorrente dos atos desse preposto ou até mesmo desse seu representante. Pode ser um contrato de mandato, aqui por exemplo, né? Então, um contrato de mandato, ele pode ser um mandato verbal, pode ser um mandato escrito, né? Então, a gente até brinca muitas vezes na graduação em que o mandato, ele, quando não escrito, a forma que se exterioriza o mandato é a procuração, né? Então, a procuração em si, ela nada mais é do que a exteriorização da outorga de poderes de uma pessoa para outra. Então, essa outorga de poderes muitas vezes faz você representar essa pessoa em determinadas circunstâncias. E dependendo dessa representação, você pode ser mal representado. E essa má representação pode gerar danos a outrem. E gerando danos a outrem, quem irá se responsabilizar será este que outorgou os poderes. Ou seja, você que contratou um representante que lhe representou equivocadamente e causou dano a outrem. Nós temos aqui o representante também, antes de passar à frente, ele pode ser responsabilizado, se ele, evidentemente, extrapolar aquilo que lhe foi outorgado de poderes. Nós temos aqui a culpa invigilando, o próprio nome é autoexplicativo, vem do dever de vigiar, né? Decorre da ausência de fiscalização. Então, eu tenho aqui responsabilidade dos pais pelos filhos, do tutor pelo tutelado, do educador pelo educando, etc. Então, se o seu filho menor de idade e que você é responsável por ele, se ele pegar uma pedra, vou dar um exemplo. Seu filho, uma criança ingênua, foi lá, pegou uma pedra e jogou no carro do vizinho. Estourou o para-brisa do vizinho. Não é seu filho que vai responder. Quem vai responder será os pais ou responsáveis desse menor. E eles vão responder na modalidade de culpa invigilando. Tá? Então, evidentemente que faltou aí o dever de fiscalização, de vigia, de guarda dos pais. E eles irão responder nesta modalidade perante o Poder Judiciário. Evidentemente que colocando lá também o grau de culpa. Tudo que eu estou falando nesta aula, e nós iremos cumulando até chegar à parte derradeira do estudo da jurisprudência. E aí, nós temos também a culpa em omitendo, que vai ser decorrente de uma omissão, quando havia o dever de não se abster. Essa culpa em omitendo, ela é muito utilizada na questão ali da publicidade enganosa, da publicidade abusiva, ou até mesmo da falha do dever de informação, né? Lembrando, de um profissional liberal nas relações de consumo. Então, faltou uma informação essencial naquela prestação de serviço do profissional liberal. Ele vai responder sobre a culpa em omitendo. Se a gente for para a administração pública, nós vamos ter também culpa em omitendo do Estado. Ele vai responder por omissão, tá? Então, ele respondendo por omissão, a modalidade vai ser a culpa em omitendo. E a gente tem também, quanto à atuação do agente causador do dano, a culpa em custodiendo, que decorre da falta de cuidados da guarda de algum animal ou algum objeto. Falta de cuidado em guardar uma coisa ou um animal. Então, vamos lá. Se você tem um cachorro e o seu cachorro ataca terceiros e causa danos a terceiros, a modalidade que você vai responder é de culpa em custodiendo e não de culpa em vigilando. Porque a culpa em vigilando fala de fiscalização de pessoas e a culpa em custodiendo fala de coisas e, evidentemente, de animais. Então, se você tiver num condomínio, tiver no seu prédio, você deixou cair um vaso de planta que estava na sua sacada, caiu, quebrou e machucou alguém lá embaixo. O condomínio vai responder objetivamente. Independentemente da sua culpa, ele vai responder. Mas ele vai poder entrar com a ação de regresso contra você que deixou cair esse vaso. E vai ter que comprovar a sua culpa. Comprovada a sua culpa, você, evidentemente, vai ser classificado, a sua conduta vai ser classificada lá por culpa in custodiendo, que você não teve o cuidado necessário na guarda de uma coisa, que no caso, aí esse objeto vai ser este vaso, esse vaso de planta que nós demos como exemplo. Tudo bem? Vamos prosseguir então? Nós temos lá, ainda, quanto ao critério de análise. Como é que vai ser analisado então pelo juízo, ou que deveria ser analisado pelo juízo,
o critério de análise quanto ao grau de culpa e quanto à responsabilização, a extensão daquele dano, né, decorrente do seu ato ilícito ou abuso de direito. Então, primeiro, eu vou analisar a culpa em concreto, que vai ser analisado o caso em concreto, a conduta do agente causador do dano de acordo com o caso. Então, aqui nós vamos trabalhar a questão de que cada caso é um caso. Eu não posso nunca, em um juízo de convicção preliminar, dizer que aquele caso, daquela situação específica é idêntico a esse, então, portanto, julgo igual. Nós não podemos trabalhar dessa forma. Então, existem critérios, e o critério é, primeiro, analisar o caso concreto, um processo isoladamente com outro, por mais que eu tenha casos muito parecidos. Exemplificando, atraso de voo, né? O atraso de voo acima de 2 horas gera o dever de indenizar extrapatrimonialmente. Isso daí é entendimento unificado. Mas nem sempre o atraso de voo do professor Palomares, que ficou 2 horas aguardando, vai ser igual o atraso de voo do professor Luiz, aqui da LAC, que também ficou 2 horas. Mas o professor Palomares, além das 2 horas que ficou lá, perdeu uma reunião. O professor Luiz, ele só teve o atraso de 2 horas, estava retornando para sua casa, perdeu a oportunidade de assistir um jogo de futebol com seu filho. São 2 situações distintas que vão trazer consequências distintas, não podendo ser julgados iguais. Então, perceba que aqui é o critério quanto à análise da situação fática ocorrida e vivenciada pelos agentes, tanto o causador do dano e quanto a vítima deste dano. E nós temos aqui a culpa em abstrato, que vai levar em conta a questão da pessoa envolvida, que é a questão da pessoa comum, ou seja, o antigo critério do homem médio. Para se chegar à conclusão, eu tenho que somar as duas, o caso concreto mais a análise do homem médio. Nessa situação do homem médio, vai ser sopesado, evidentemente, sua classe social, sua questão intelectual, o seu conhecimento quanto à matéria, para ser balizado o quanto indenizatório no final de uma ação sobre responsabilidade civil. E aí, nós vamos ter quanto ao critério ainda da análise, nós vamos ter aqui da conduta do agente causador do dano, que eu muito falei aí nos nossos módulos passados, que é a tão famosa imprudência, negligência e imperícia. A imprudência, ela é caracterizada, está lá no artigo 186, ela pode ser considerada como a falta de cuidado mais a ação, tá? E eu trago aqui como exemplo, dirigir em alta velocidade. Então, dirigir em alta velocidade é uma ação. Você pega o carro e dirige, é uma ação. E eu sei que eu não posso estar acima daquela velocidade. Tudo que acontecer acima daquela velocidade com terceiros e causar dano alheio, eu responderei pela modalidade de culpa por eu ser o quê? Imprudente. Então, gravem, imprudência é ação, negligência, omissão. Imprudência é ação, negligência é omissão, mais a falta de cuidado. Ambos estão no artigo 186. Aí, muitas vezes, nós estamos aqui já com vários encontros, né? Eu estou aí dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, do seu carro, você está aí me escutando já faz algum tempo, e aí deve estar se perguntando, mas por que eu estou aprendendo culpa se todo mundo fala que a relação de consumo é a responsabilidade objetiva? É aí que você se engana. Nem toda relação de consumo vai haver a responsabilidade objetiva. Então, é importante nós sabermos toda a teoria clássica da responsabilidade civil, tanto a subjetiva quanto a objetiva, para poder melhor compreender aquilo que é mais aplicado no Código de Defesa do Consumidor, segundo o artigo 12 e artigo 14, que é a responsabilidade objetiva do agente causador do dano, independentemente da sua culpa. Essas responsabilidades que nós estamos aprendendo até aqui, elas são aplicadas apenas e tão somente nas relações de consumo onde haja profissional liberal e a sua atividade ela é de meio e não finalística. Bom, feito esse esclarecimento, a gente tem um outro exemplo aqui da falta de cuidado mais omissão, que é a negligência, aquela empresa que não vai treinar o empregado para exercer determinada função e esse empregado acaba aí trazendo danos a terceiros, tá? A empresa vai responder por negligência. Então, pede para ele exercer uma função do qual ele não foi treinado para essa função. E aí causa dano alheio. Esse dano alheio, a empresa vai responder
por negligência. E nós temos, por fim, ainda quanto ao critério da análise, a imperícia aqui do agente causador do dano. Essa imperícia é a falta de qualificação ou treinamento para desempenhar uma determinada função própria dos profissionais liberais. Está lá no artigo 951 do Código Civil, e o exemplo é o médico que faz a cirurgia sem ter habilitação para tanto. Aqui eu chamo uma atenção para um exemplo bem significativo, principalmente na área da medicina. Vem comigo para você entender muito bem essa situação. Olha só. Médico cardiologista. A atividade é de meio. Nenhum médico pode garantir sucesso da sua cirurgia e falar, você vai entrar no centro cirúrgico e vai sair com vida. Todo procedimento cirúrgico, em regra, possui risco de morte. O que eu quero dizer com isso? A atividade medicinal no ramo da cardiologia, vamos supor que você precisou de uma cirurgia cardiológica. E aí, você foi a determinado médico, médico de sua confiança, ele foi lá, marcou, agendou a cirurgia. Vamos supor que esse médico ele esteja desatualizado com os novos procedimentos, novos protocolos de cirurgias aí cardiológicas. Mas ele é especialista, ele é cardiologista, só que a técnica que ele aprendeu é da década de 80. Uma técnica que dá certo, um protocolo que está vigente até hoje, mas que para o seu caso poderia ser utilizada uma técnica diferente. Vamos supor que a técnica dele utiliza bisturi e a técnica nova utiliza laser. Bacana. Aí, você foi na técnica deste médico e este médico acabou utilizando o bisturi e você saiu lá da cirurgia cheio de recorte e depois ingressa com uma ação contra esse médico por dano estético, porque existem outras técnicas. Perceba, a probabilidade de você perder essa ação é de 99,9%. Por que que o professor Palomares está dizendo isso? Nossa, professor, mas houve um retalho lá. Mas vamos dizer que o médico cumpriu todos os protocolos do qual ele competia dentro da sua competência, da sua formação. Ele não é obrigado a se atualizar, se aquele protocolo ainda tem validade perante as juntas médicas existentes. Então, ele foi lá, cumpriu o protocolo correto e ele não vai ser culpado por imperícia. Porque perceba, não houve falta de qualificação, não houve falta de treinamento. Então vai faltar um elemento crucial para você responsabilizar esse médico, que é a culpa na modalidade imperícia. Ele vai comprovar a ausência de culpa. Olha, eu sou formado em medicina, eu tenho especialidade técnica aqui em cardiologia, mas a minha técnica é essa, é esse protocolo que eu sigo. E isso foi explicado para o consumidor, para o paciente. Ele estava ciente de que isso aconteceria. Agora, perceba outra situação. A mesma coisa, o médico cardiologista, ele não te garante que vai lá, você vai utilizar a técnica melhor, a técnica mais moderna, por laser, por robô, né, chip, que existe hoje, várias técnicas. Ele vai utilizar aquela técnica da década de 60, da década de 70, que é a técnica que ele conhece. E aí você vem a óbito. Sua família quer ingressar com uma ação contra esse médico por uma questão de erro médico, que ele poderia ter utilizado a melhor técnica. Sim, esse médico poderia ter utilizado a melhor técnica, que ele está formado, que ele conhece, não a melhor técnica que existe no mercado. São duas coisas distintas. Então, nessa situação, novamente, a probabilidade de você perder essa ação é de 99,9%. Por que o professor fala 99,9%? Porque podem existir outros elementos, né, e a convicção, evidentemente, do magistrado diversa do que nós estamos aqui ensinando para vocês. Mas nessa situação, o profissional, onde que o professor quer chegar? Que o profissional, o limite da sua perícia, da sua habilidade, é dentro da sua capacidade técnica certificada e não das técnicas existentes no mercado, tá? Então tome muito cuidado quanto a isso daí. Lógico que se o médico, ele falou que é cardiologista, ele não detém a especialidade cardiologista, ele é imperito, se acontecer qualquer dano, tá? Se acontecer qualquer dano. Outra situação é o profissional liberal, em que ele tem atividade finalística. Exemplificando para vocês, também na medicina, nós temos lá o médico que é cirurgião plástico, estético. Então você vai a um cirurgião plástico, vamos pôr aqui o professor Palomares, ele quer ficar menos feio do que ele já é. Então, o que acontece? A gente pega, vai um médico esteticista, um médico aí em que ele traz a cirurgia plástica,
né, estética, e eu falo para o médico, olha, doutor, eu quero ficar com o nariz igual do Michael Jackson, do nosso finado Michael Jackson. Tem como? Tem, professor Palomari, vai ficar inclusive magnífico. Olha aqui as fotos, a gente vai fazer isso, tira a metragem e tal. Ok, fechamos o contrato. Se eu sair de lá com um nariz de batata, perceba, a atividade era fim, ele me prometeu um nariz idêntico ao do finado Michael Jackson. E ele me entregou um produto diferente. Evidentemente que aí ele vai responder independentemente da sua culpa. Mas mesmo assim, se porventura o tribunal entender que há necessidade da comprovação da sua culpa, nós iremos comprovar a culpa na modalidade que houve o quê? Imperícia deste profissional. Por mais que ele fale, não, eu utilizei a melhor técnica, não errei no meu protocolo, ele errou no resultado final. E aí, como a atividade é finalística, ele vai responder independentemente da sua culpa e do protocolo que ele tenha utilizado. Então, em resumo, a responsabilidade civil subjetiva aplicada ao Código de Defesa do Consumidor, lá no seu artigo 14, parágrafo 3º, diz respeito apenas e tão somente às atividades de meio e não às atividades de fim dos profissionais liberais. E aí, dando continuidade à nossa aula, a gente tem aqui a questão também do elemento do nexo de causalidade, do qual eu vou parafrasear o meu querido professor Flávio Tartucci no seguinte sentido, que o nexo de causalidade vai constituir o elemento imaterial ou virtual da responsabilidade civil, constituindo a relação entre causa e efeito da conduta culposa ou do risco criado e o dano suportado por alguém. Lá, o que ele quis dizer é o seguinte, essa aqui é a conduta, é a bolinha da conduta. Aqui é o nexo causal, o elemento imaterial que vai transportar esta bolinha para este lado de cá, transformando a conduta em, aqui, dano. Então, é o elo de ligação, é a relação de causa e efeito entre a conduta culposa ou o risco criado, que passa pelo elemento imaterial, chegando à conclusão óbvia de que, decorrente desta conduta, aconteceu aquele dano do lado de lá. É isso que o brilhante professor Flávio Tartucci nos ensina aí, né, com essa explicação fantástica e singela sobre nexo de causalidade. Não existe responsabilização, seja objetiva, seja da modalidade subjetiva, sem que haja nexo causal. Então, vou repetir. Não existe responsabilidade civil sem nexo causal. De novo, não existe responsabilidade civil sem nexo causal. Então, continuando aqui acerca do nexo de causalidade, nós temos também a questão sobre a responsabilidade subjetiva está ligada à culpa genérica, já a responsabilidade objetiva está ligada à conduta do agente cumulada com a lei de responsabilização independentemente de sua culpa, que é o que nós vamos começar a desmistificar a partir aí das nossas próximas aulas, dos nossos próximos encontros, que eu conto aí com a audiência sua, com certeza. Então nós temos aqui a responsabilidade civil, a teoria subjetiva e quanto às suas excludentes. Nós temos, vamos lá, antes de entrar no exemplo das excludentes, eu preciso dizer para você, excludente de responsabilidade civil, em regra, vai ser aquela que vai quebrar o nexo de causalidade que a gente acabou de aprender o que é. Então, eu vou conseguir me defender em eventual processo, afastando a minha responsabilização, colocando em juízo, provando a quebra do nexo causal e ou a ausência de alguns dos elementos que nós já estudamos aqui. Ação, omissão, culpa, nexo causal e dano. Ação, omissão, culpa, nexo causal e dano. Se eu não tive ação ou omissão, quebra o quê? Quebra o nexo causal, porque eu posso usar as excludentes. Culpa exclusiva de terceiro. Então, eu não participei, não tem nexo causal, evidentemente, eu não vou ser o responsável. Tem dano? Tem dano. Tem culpa? Tem, mas não é minha, de alguém. Porque eu quebrei o nexo de causalidade. Então, as excludentes de responsabilidade civil são responsáveis pela quebra do nexo de causalidade
do evento danoso, tá? Entre a conduta do agente ou risco criado e o evento danoso. Bom, partindo dessa premissa, nós temos aqui excludentes, culpa exclusiva ou fato exclusivo da vítima. É interessante, né? Muitas pessoas acreditam que o pedestre, se ele pisar na rua, o carro tem que parar. Pura e simplesmente, com uma mágica, ele pisa na rua, o carro para. Opa, e se o carro não parar? Ah, o carro não parou, ele vai responder por perdas e danos para o pedestre que foi lesado. Não, não é assim não. Então, nós temos aí, se o pedestre, por sua vez, está atravessando fora da faixa, em horário inapropriado e de surpresa, ele pode responder como culpa exclusiva e também ou como culpa concorrente. Tá? A culpa concorrente, em regra, não exclui a responsabilidade do agente causador do dano, apenas atenua o seu quantum. E a culpa exclusiva vai afastar aí a responsabilidade do possível, né, do pretérito autor do dano, justamente porque quebra o nexo causal. Não foi ele que causou o dano, foi a própria vítima. Tá? Então, culpa exclusiva. Quer ver agora trazendo a culpa exclusiva da vítima ou do consumidor para as relações de consumo? Você compra um aparelho de telefone, comprei aqui o passador de slide aqui para vocês, tá? Olha que bonito, passador, bacana, última geração e tal. E aqui eu estou dando aula, o passador cai e quebra. Se eu for pedir, se ele estiver dentro da garantia e eu for lá e falar, olha, eu quero um novo passador, esse daqui veio quebrado, e aí ficar caracterizado que não veio quebrado e sim que ele sofreu uma queda, evidentemente que o fornecedor não será responsabilizado, porque houve culpa exclusiva do consumidor para que ocorresse aquele fato do produto. Tá? Então, quebra o nexo causal, exclui-se a responsabilidade. Nós temos lá, culpa exclusiva ou fato exclusivo de terceiro. O que é um fato exclusivo de terceiro? Quando o dano da vítima, mas decorrente de algo que não guarda conexão com a atividade. Então, nós temos lá um aeroporto, né? Eu nem vou falar do contrato de transporte. Vamos falar num shopping center. Vou dar dois exemplos bem bacanas. Olha só, culpa de terceiro, né? Eu estou comendo, né, um churrasquinho na rua e alguém me assalta. Acaba tendo um roubo lá, nesse churrasquinho na rua. Então, o churrasquinho não vai responder. Por quê? Porque a culpa foi exclusiva de terceiro. Um terceiro veio, ele roubou. Tá? Então, ele não tem por que ser responsabilizado porque quebra o nexo causal. Por mais que você possa tentar construir aquela teoria, não, mas eu só fui assaltado porque eu estava lá sentado comendo um churrasquinho na rua e se eu não estivesse lá, eu não teria sido assaltado. Evidentemente que, de forma fática, isso pode ser verdade, mas para fins de direito, não. O churrasquinho que você estava sentado lá, ele não tem o dever exacerbado de segurança conforme sua atividade fim. Tá? Tanto é que ele está na rua. Então, ele não tinha, você não passa por uma porta giratória para entrar num churrasquinho na rua, né? Então, ele não tem o dever de segurança aí a mais, né, para quem estiver ali comendo, tudo bem? Assim mesmo como eventual loja na rua, entre outros, tá? Nós temos, aqui eu coloquei uma exceção, que é o artigo 735 do Código Civil, e que eu tenho certeza que você aí em casa, ou no seu trabalho, ou no seu carro, vai ter a curiosidade de ler este artigo que vai trabalhar sobre o contrato de transporte, e aí você irá perceber que o contrato de transporte, culpa de terceiro ou fato exclusivo de terceiro não exclui a responsabilidade do transportador, fica aí a dica, tá? Então não há exclusão, quebra de nexo causal, porque o transportador assume o risco de, quando ele explora o mercado com esse tipo de atividade. Então é uma atividade fim. A culpa de terceiro não vai excluir a sua responsabilização, como, por exemplo, de não entregar a mercadoria na data aprazada, falando que a ponte caiu. Ou que um carro bateu nele, culpa exclusiva de terceiro, por isso eu não entreguei. Ele vai se responsabilizar sem problema algum. Nós temos também a diferença aí como quebra do nexo causal, ou seja, uma excludente de responsabilidade civil, o caso fortuito e a força maior, que pode ser entendido aqui. Caso fortuito, evento totalmente imprevisível decorrente de ato humano ou de evento natural, algo totalmente imprevisível, é um caso fortuito. E a força maior é um evento previsível, mas inevitável
ou irresistível, decorrente de uma ou outra causa. Então, nós temos aqui caso fortuito, né? Que é um evento totalmente imprevisível. E ali, sendo imprevisível, evidentemente que você não tem como, né, ter precauções contra aquela situação. Sabe esse exemplo que eu acabei de dar aí, de você estar comendo um churrasquinho na rua? Tá. O churrasquinho na rua não tem o dever, né, de ter uma segurança ali, armada. Por quê? Não é a atividade dele, ele vende churrasquinho, valores pequenos e tal. Legal, e na rua? Então, se você sofrer esse assalto lá, como é que ele vai quebrar a sua pretensa ação indenizatória? Como que ele vai se defender? Ele vai falar, olha, excelência, tudo bem que ele foi assaltado, foi roubado aqui no meu estabelecimento, que é na rua, mas eu não tenho o dever de segurança. Isso daí é um fortuito externo à minha atividade. É algo imprevisível, não tem como prever. Pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer tempo e não guarda conexão com a minha atividade fim. Então, portanto, eu não posso ser responsabilizado porque é a quebra do nexo causal, não a relação de causa e efeito. E aí, o judiciário entende pacificamente nesse sentido. Mas olha outra situação. Fortuito interno, uma agência bancária. Você vai, uma agência bancária tem todo aquele aparato, né, por dever legal, inclusive, de segurança, porque trabalha com valores vultuosos. Então, você não pode entrar com metais, você passa por porta giratória, tem seguranças armadas e assim sucessivamente. E mesmo assim, você sofre um roubo lá dentro, ou um assalto à mão armada, que seja. O que vai acontecer? Esse banco, por mais que o assalto seja algo imprevisível, não tem como saber quando vai acontecer, que hora, da forma, etc., o banco vai responder por fortuito interno, porque guarda conexão com a sua atividade, o dever de segurança. Tá? Então, sempre o que nós vamos diferenciar para quebra do nexo causal decorrente do fortuito, seja interno ou interno, é a necessidade do vínculo com a atividade finalística daquela imprevisibilidade. Então, se for imprevisível e guardar conexão com a atividade, fortuito interno não quebra o nexo causal. Se for imprevisível e não guardar relação com a atividade, fortuito externo, e aí sim quebra o nexo causal, aí sendo uma excludente de responsabilidade civil. E já a força maior, ela é um evento previsível, e nós vamos dar um exemplo bem interessante aqui, que é o caso de tufões, ali na região do Caribe, para o direito do consumidor. Tufões acontece todo ano, né? Todo ano há a previsibilidade que vai ter a época dos tufões. O que acontece? As agências de turismo baixam o preço lá, colocam em patamares muito baixos os preços, perto das altas temporadas e que não são temporadas de tufões, com a previsibilidade. E vamos supor que você comprou antecipadamente porque achou o preço interessante. Aí quando você foi viajar, houve o cancelamento da sua viagem porque houve um tufão. Óbvio que ela vai se responsabilizar nesse sentido, tá? Porque é um fortuito interno decorrente aí, não houve a quebra da responsabilidade em razão da força maior. Ela não vai poder alegar, foi força maior, um evento da natureza, eu não tinha como prever. Tinha sim. Todo ano tinha essa previsibilidade. Então, professor Palomares, por mais que não haja unanimidade nesse entendimento, eu sigo a corrente aí que a força maior não é excludente de responsabilidade civil para os contratos de transportes aéreos. Por mais que contenham vários julgados utilizando a nomenclatura força maior, o que na realidade essa força maior quer ser dita nesses julgamentos é fortuito externo ou fortuito interno. Aí nós temos aí o momento jurisprudencial, caminhando para o final da nossa aula. Olha só que bacana. Caso de fortuito externo. Isso aqui defendido pelo próprio STJ, em decisão recentíssima, olha só, dia 2 de maio deste ano, dia 2 de maio de 2019. Então, nós temos lá, olha só, embargo de divergência, recurso especial, lanchonete. Acabei de dar esse exemplo. Lanchonete, roubo em estacionamento gratuito, externo e de livre acesso. Emprego de arma de fogo, fortuito externo. Olha só. Eu tenho lá, aqui, olha o entendimento que bacana. Estabelecimentos comerciais, tais como grandes shopping center, hipermercados, aos oferecer estacionamento, ainda que gratuito, respondem por assaltos à mão armada, praticados contra clientes, quando, apesar do estacionamento não ser inerente à natureza do serviço prestado, gera legítima expectativa de segurança ao cliente. Então, você foi ao supermercado, ali tem um estacionamento, você acredita que ali tem uma certa segurança, por mais que ele seja gratuito.
Já nos casos de estacionamento que representa mera comodidade, sendo área aberta, gratuita e livre ao acesso a todos, o estabelecimento comercial não pode ser responsabilizado por roubo à mão armada, que é um fato de terceiro que exclui a responsabilidade por se tratar de fortuito externo. Olha só que decisão inteligente do STJ. Por não guardar, e olha só, recentíssimo, por não guardar conexão com a atividade e não tem ali aquela necessária expectativa de segurança ao consumidor, não há que se responder aí, então, pela eventual perdas e danos decorrente de um roubo, né? Então, ficou caracterizado o fortuito externo. E aí a gente tem também, aqui, também do STJ, né? Agora um julgado um pouco mais antigo, do ano 2018, a gente vai trabalhar aqui, olha só, fortuito interno, fato de serviço, relação de consumo. Então, guardou conexão à atividade, fim, aí, com a atividade prestada e, evidentemente, a empresa fora responsabilizada, porque não houve quebra do nexo causal. Bom, eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado desse módulo sobre responsabilidade civil e suas excludentes e elementos. E vamos aí, então, para o nosso próximo módulo com muito mais conteúdo aí para você. Muito obrigado e até mais. Clique like.